o fundamento da obediência. E hoje a gente vai falar sobre isso. Fundamento da obediência gera relacionamento. Bom dia, Andressa, seja bem-vinda, querida. Que Deus te abençoe. Uma das coisas mais importantes que gera relacionamento íntimo, profundo com Deus, é a obediência. E hoje eu vou falar só sobre a obediência, tá? E eu quero começar lendo com vocês Gênesis, capítulo 22, do versículo 1 ao 3. Bom dia, Norimar, seja bem-vinda, querida, Deus te abençoe. Gênesis, capítulo 22, versículo 1 ao 3. A gente vai ver a história muito conhecida de todos nós, uma história muito profunda, muito conhecida, de um homem que chegou ao ponto de ser chamado amigo de Deus. Ao ponto de ser chamado amigo de Deus. Eu estou falando de Abraão. Abraão tinha um relacionamento íntimo e profundo com Deus, por causa da sua obediência. Bom dia, meu amor. Seja bem-vinda, querida. Deus te abençoe. Gênesis capítulo 22, versículo 1 ao 3 diz assim: E aconteceu depois dessas coisas, que provou Deus a Abraão, e disse-lhe: Abraão, e ele disse: Eis-me aqui, Senhor. E ele disse: Toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem tu amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Então se levantou Abraão. Presta bem atenção na mudança do versículo. Deus deu para ele uma ordem, uma das ordens mais duras que Abraão recebeu na vida, que era para sacrificar o seu filho, filho da promessa. Agora Deus dá a ordem como vai ser. Vai lá para a terra de Moriá, vai sobre as montanhas, que eu vou te dizer. Ele deu a ordem. Abraão, em silêncio, levantou pela manhã de madrugada e albardou o seu jumento, preparou o seu jumento, e tomou consigo 2 dos seus servos e Isaque, o seu filho. Cortou a lenha para o holocausto e levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Até aqui. Queridos, o relacionamento de intimidade de Abraão com Deus estava fundamentado na obediência. Grave isso. O relacionamento íntimo de Abraão com Deus estava baseado, pautado, alicerçado, fundamentado na obediência. Obediência. Na confiança, na entrega. Queridos, nós sabemos, lendo a história, que a trajetória de Abraão foi trajetória de desafios, de lutas, de espera, mas de obediência ao chamado de Deus. Isso deu para Abraão uma oportunidade de crescimento, uma oportunidade de caráter, de desenvolvimento de caráter, de amadurecimento e principalmente de um relacionamento íntimo com Deus. Queridos, não existe outra forma de você se relacionar profundamente e intimamente com Deus se não for através da obediência. Abraão era tão obediente a Deus que ele foi chamado amigo de Deus. Você já parou para pensar nisso? Você ser chamado de amigo de Deus? Deus olhava para Abraão e o enxergava como um amigo íntimo. Foi fácil para Abraão? Não. Eu imagino, a Bíblia não relata, mas eu imagino os sentimentos de um pai indo sacrificar o seu filho em obediência à ordem de Deus. Ou seja, Deus estava acima da promessa. Deus estava acima de todas as coisas.
Queridos, entenda uma coisa, todo relacionamento íntimo, grave isso, todo relacionamento íntimo com Deus requer 3 coisas fundamentais: renúncia, entrega e obediência. Renúncia, entrega e obediência. E sabe qual é o momento que mais conseguimos exercer essas 3 coisas? Nas circunstâncias difíceis da vida. Quando você atravessa as tribulações, quando você atravessa as circunstâncias difíceis da vida, você renuncia a algumas coisas, você entrega e você obedece. Só que isso não precisa ser só nas circunstâncias difíceis. Precisa ser um relacionamento geral, diário, íntimo com Deus, onde você vai renunciar aos pecados, onde você vai renunciar às suas vontades, onde você vai renunciar aos seus desejos e deixar Deus estabelecer a sua vontade, onde você vai entregar a sua vida, onde você vai entregar a sua família, onde você vai entregar as circunstâncias da sua vida e onde você vai obedecer a Deus. Obedecer a Deus. Entenda que Deus nos refina através das circunstâncias difíceis. Assim como o fogo refina o minério, extrai metais preciosos, o fogo faz isso. Quando estamos passando uma prova, uma dificuldade, Deus está nos refinando e trazendo de nós, extraindo de nós o que temos de melhor. Eu não sei se você sabe, um azeite, para ele se tornar um azeite extremamente virgem, puro, as azeitonas precisam passar por um processo de prensa violento, um processo de prensa fortíssimo para extrair o melhor azeite. Eu não sei o que você está vivendo, eu não sei o que você está passando, mas aguenta firme. Isso está gerando relacionamento. Obedeça, continua firme, continua vivendo os propósitos, continua vivendo os planos que Deus tem para você. Aguenta, porque Deus está extraindo de você e de mim o melhor. E a obediência, ela faz parte desse processo. A obediência, ela gera esse relacionamento íntimo e profundo. Entenda uma coisa, obediência não gera perguntas. Eu já falei isso aqui. Obediência não gera questionamentos. Obediência, ela gera ação. Por isso que eu fiz questão de frisar o momento da mudança do versículo, que Abraão recebe uma ordem. Abraão recebe uma ordem em Gênesis 22, capítulo 2, diz assim: toma agora o teu filho, o teu único filho Isaque, a quem amas, e vai à terra de Moriá, e oferece ali o holocausto sobre as montanhas que eu te direi. Essa é a ordem. Agora o texto continua dizendo: então se levantou Abraão pela manhã de madrugada, preparou o jumento, tomou consigo os 2 dos seus servos e o seu filho Isaque, cortou a lenha para o holocausto, levantou e foi. Isso é obediência. Em silêncio. Em silêncio. Obediência não gera perguntas. Obediência não gera questionamentos. Obediência gera atitudes, ação e, consequentemente, relacionamento íntimo e profundo com Deus. Bom dia, Ilana. Seja bem-vinda, querida. Estou em oração por você, viu? Recebi seu recado ontem. Sigo aqui em orações. Então, queridos, entrega o que precisa entregar. Renuncia o que precisa renunciar. E obedeça às ordens de Deus. Queridos, a obediência é o passo principal da vida cristã. Obediência é o passo principal da vida cristã, para viver e manter um relacionamento com Deus. Queridos, Abraão aprendeu isso na experiência que ele teve com Deus, em sua jornada da vida. Ele já começou a obedecer desde o início, quando Abraão recebe a visita de Deus. E Deus diz: sai do meio do seu povo, sai do meio da sua parentela,
sai do meio da sua família e vai para um lugar que eu ainda te mostrarei. Imagina você ir para um lugar sem saber para onde você está indo. É obediência, é visão de promessa. Deus disse, lá eu te farei uma grande nação. Abraão tinha 75 anos quando isso aconteceu. Até Isaac nascer, que era a promessa, se passaram 25 anos. Você aguentaria esperar 25 anos pela promessa? E o pior, a promessa veio e Deus pede que Abraão sacrifique essa promessa, o filho da promessa. Então Abraão aprendeu, com a experiência de vida que teve com Deus, que relacionamento com Deus requer obediência, renúncia, entrega. Ele renunciou à promessa, ele entregou o seu filho por obediência, por obediência. E eu quero compartilhar algumas lições, como eu fiz ontem, que Deus ministrou no meu coração, enquanto estava preparando essa série de mensagens. Como eu falei, todas as mensagens até sábado já estão prontas. Deus já ministrou no meu coração. E eu vou entregando a cada dia. A primeira coisa que eu e você precisamos aprender com a história desse patriarca, com a história desse homem de Deus que renunciou, que entregou por obediência. Primeira coisa, entende que quem obedece não mede esforços. Grave isso, se você estiver anotando, anote. Quem obedece não mede esforços para fazer o que precisa ser feito, para cumprir a ordem de Deus. Querido, se a gente lê Gênesis capítulo 22 e o versículo 4, o texto diz assim: ao terceiro dia, levantou Abraão os seus olhos e viu o lugar de longe. Abraão não mediu esforços, ele foi para o monte que Deus pediu. Só que um detalhe, queridos, Abraão tinha mais de 100 anos. Quando Isaac nasceu, ele tinha 100 anos. Abraão tinha 100 anos. Agora, nessa fase da vida de Isaac, que ele está indo para ser sacrificado, Isaac já era um adolescente. Abraão já era idoso, mas ele não mediu esforços. Quem obedece não se preocupa com as circunstâncias. Quem obedece não se preocupa com o que pode acontecer. Simplesmente vai e cumpre aquilo que Deus ordenou. Deus te deu uma palavra, Deus te deu uma ordem. Não meça esforços. Faz o que precisa ser feito. De repente Deus pediu para você romper com alguns relacionamentos tóxicos. Faça isso. De repente Deus pediu para você sair de alguns ambientes. Faça isso. De repente Deus pediu para você fazer escolhas e decisões que vão te custar, vão custar renúncia, entrega. Faça. Não meça esforços. Abraão viu que era longe e não existia carro. O meio de transporte era camelos e principalmente a pé. Abraão provavelmente estava andando. E não estava com camelo, estava com jumento carregado de lenha, de tudo aquilo que era necessário para fazer o holocausto, ou seja, para cumprir a ordem de Deus. Quem obedece não mede esforço. Esse texto que lemos deixa clara a dificuldade do percurso. No terceiro dia, imagina, terceiro dia, ele saiu da sua tenda, estava no terceiro dia, olhou, viu o lugar que Deus tinha falado e viu que era longe. Entenda uma coisa, queridos, o esforço feito, ele reflete o preço da bênção. O esforço feito reflete o preço da bênção e a convicção que Abraão tinha. Bom dia, Felipe, seja bem-vindo, querido, Deus te abençoe. Bom dia, Rosemary, Deus te abençoe, querida. Sejam bem-vindos.
Entenda, queridos, que o preço é o esforço. Abraão tinha convicção de quem era Deus. E ele não mediu esforços. Não mediu esforços. Agora, vem comigo para a cena. Enquanto Abraão estava caminhando em obediência, levando o seu sacrifício, que ia ser Isaque, seguramente durante esse tempo de percurso, muita coisa havia passado na cabeça de Abraão, na mente de Abraão, no coração de Abraão. Ele era pai. Não podemos negar que ele era pai e estava obedecendo uma ordem que ia te custar caro, difícil de ser executada. Mas a obediência estava acima de todas as coisas. Queridos, que esse devocional de hoje, dessa série de mensagens, possa deixar claro para você, como está sendo para mim, que a obediência a Deus precisa estar acima de todas as coisas. A obediência a Deus vai gerar um relacionamento íntimo e profundo, ao ponto de Abraão ser chamado amigo de Deus. Faça uma análise. Você realmente confia em Deus? Você realmente está disposta a obedecer a Deus, seja lá o que for? Não meça esforço. Abraão não mediu esforço, ele fez a sua parte, ele foi até lá. Entenda uma coisa, queridos. Todo relacionamento é uma via de mão dupla. Grave isso. Todo relacionamento é uma via de mão dupla. O que é uma via de mão dupla? Deus faz a parte dele. Mas eu e você precisamos fazer a nossa parte nesse relacionamento. Você que é casado, casada, você sabe disso. Os cônjuges têm que fazer a sua parte, o homem e a mulher. Cada um precisa fazer a sua parte no relacionamento. E nesse relacionamento existe renúncia, existe entrega, existe obediência. Com Deus não é diferente. Então todo relacionamento é uma via de mão dupla. E por que fazemos a nossa parte? Porque confiamos. Abraão confiou e fez o que era para ser feito. Ele foi até o fim. Agora, como eu falei, vem comigo para a cena. Pensa o que estava passando na cabeça de um pai. Ao ponto do filho falar: pai, eu estou vendo aqui a lenha, eu estou vendo aqui o cutelo, mas eu não estou vendo o sacrifício, eu não estou vendo o cordeiro. E Abraão, dentro da sua avalanche de emoções como pai, era ser humano, ele colocou a obediência, a confiança acima disso. E ele diz para o seu filho uma frase maravilhosa: Deus proverá o cordeiro. Deus proverá o cordeiro. Você consegue imaginar essa cena de obediência, entrega, renúncia? Abraão caminhando, indo para a montanha com o sacrifício do seu lado, que era o seu próprio filho. E o filho pergunta isso. E essa resposta, dada por Abraão, é de um homem obediente. É de um homem que confia. É de um homem que entrega e diz: Deus proverá, meu filho. Deus proverá. Então confie em Deus plenamente. Confie em Deus plenamente. Olha o que o Salmo 84, versículo 12 nos diz: Ó Senhor dos exércitos, como é feliz aquele que em ti confia. A felicidade está atrelada à confiança em Deus, e não nas coisas, não nos recursos, não nos momentos de prazer, não. A nossa felicidade está atrelada à confiança em Deus. Quanto mais confiamos em Deus,
mais felizes nos tornamos. Felicidade é um estado de espírito. Quanto mais confiamos, mais nos alegramos no Senhor. Então, a primeira coisa que eu e você precisamos entender na série, no segundo dia da série de mensagem hoje, relacionamento, intimidade, o que Deus espera de nós. Deus espera que quem obedece, através da obediência, não vamos medir esforços, vamos fazer o que precisa ser feito. Deus deu uma ordem, cumpre, custe o que custar. Custe o que custar. De repente você não entende, de repente as coisas de Deus não têm lógica, elas simplesmente são. Imagina, para Abraão falar, nossa, mas me deu um filho como promessa, e agora está pedindo de volta. Entenda uma coisa, queridos, o que eu aprendo com isso? Deus nunca vai te entregar uma bênção, uma promessa, que você não seja capaz de devolvê-lo. Grave isso. Deus nunca irá te abençoar, te dar promessas, realizar coisas na sua vida, que você não seja capaz de abrir mão por causa dele mesmo, por causa de Deus. Quer viver as promessas de Deus para a sua vida? Você precisa ser capaz também de abrir mão delas por causa do Senhor. O Senhor está acima de tudo. A maior promessa que temos é o Senhor em nós, é o Senhor na nossa vida. Ontem eu postei no meu Instagram, a mensagem da Bíblia é uma só: Emanuel, Deus conosco. É Deus presente. Desde a criação, Deus presente. Apocalipse, Deus presente. A mensagem da Bíblia é única. Deus conosco. Então, queridos, quem obedece não mede esforços. Segunda coisa que eu e você precisamos entender para gerar relacionamento, para gerar um relacionamento íntimo com Deus, que é a obediência. A obediência é o principal ponto do relacionamento com Deus. Segundo ponto importante: quem obedece, crê nas promessas. Eu obedeço porque eu creio. Eu obedeço porque eu sei quem é Deus na minha vida. Eu não pergunto, eu não reclamo, eu não questiono, porque obediência não gera questionamento. Como eu falei, obediência gera ação, atitude. Quem obedece, crê nas promessas. Olha Gênesis 22, agora o capítulo 5, que lemos, diz assim: E disse Abraão aos seus servos: Ficai aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. Queridos, olha que fantástico isso. O que me chama a atenção nessa mensagem, nesse texto que lemos, é a passagem final. Eu vou ler numa outra versão essa mesma passagem, numa versão mais clara para você entender. O mesmo versículo, Gênesis 22, 5. Quando Abraão chega num determinado ponto, que ele já enxerga o monte que Deus pediu que ele fosse, ele vira para os seus servos, que eram 2 servos, lembra? Que ele pegou no início ali para ir acompanhar ele. Ele diz para esses 2 servos: fique aqui com o jumento. Eu e o menino iremos até lá em cima para prestar culto, adorar a Deus, sacrificar a Deus. Olha o final dessa frase, dessa mensagem, desse versículo. Depois voltaremos. Você consegue entender? A tamanha obediência, a tamanha fé de Abraão. Ele está levando o filho para ser sacrificado. E ele diz que voltará com o filho. Abraão cria tanto na promessa que ele falou: é promessa de Deus para a minha vida. Ele me prometeu quando eu tinha 75 anos, que eu estava na terra dos meus pais. Ele pediu que eu saísse. Imagina a mente de Abraão lembrando de todas as promessas. Mesmo que eu vá sacrificar o meu filho, Deus é poderoso para ressuscitá-lo, porque ele é promessa. Quem obedece, crê nas promessas de Deus.
Por isso devemos obedecer sem questionar, sem se preocupar, porque Deus sabe o que é melhor para mim e para você. Eu acho esse final desse versículo fantástico. Vamos ali no monte adorar o Senhor, prestar culto. Ou seja, vou sacrificar, como eu sempre fazia, montava um altar. Abraão sempre fez isso. Se você ler Gênesis, a história de Abraão, você vai ver que Abraão construía altares em sacrifício a Deus, em agradecimento, em entrega. Então, quando ele disse, eu vou ali prestar culto, adorar a Deus, os servos já sabiam que era um sacrifício. E ele disse, voltaremos. Grave essa palavra no seu coração. Quem obedece, crê na promessa. Sabe, esse relato bíblico que lemos, ele apresenta uma confiança inabalável de Abraão como resultado da obediência. Queridos, quanto mais obedientes formos a Deus, mais inabaláveis seremos. Abraão confiava na promessa. Ele não sabia como, mas ele voltaria com seu filho. Ele não sabia o que poderia acontecer dali para frente. Ele só se entregou em obediência a Deus. Entenda uma coisa, grave isso. Quando dizer não é uma opção, quando dizer não é opção, e a fé te pede um sim. Quando dizer não é uma opção, e a fé te pede um sim, o que é isso? Não tem como dizer não para Deus. Até tem, mas não é o correto. Quem ama, quem crê, não tem como dizer não para Deus. Então, quando dizer não não é opção, a fé vai pedir um sim. Sim, eu faço, sim, eu creio, sim, eu realizo, sim, eu espero no Senhor, sim, eu confio, sim, eu entrego, sim, eu renuncio, sim, eu obedeço. Precisamos enfrentar o que for, crendo na promessa e obedecendo a jornada da vida. Abraão passou o momento mais difícil da sua vida, com mais de 100 anos de idade. Você consegue imaginar a cena do altar montado com pedras? Abraão amarrando as mãos e os pés do seu filho Isaque e o colocando em cima do altar para sacrificar. Você consegue imaginar isso? Hebreus capítulo 11, versículo 17 e 19 diz assim: pela fé, ofereceu Abraão Isaque, quando foi provado, sim, aquele que recebera a promessa ofereceu o seu unigênito. Sendo-lhe dita em Isaque será chamada tua descendência. Considerou que Deus era poderoso para até dentre os mortos ressuscitar Isaque. Bom dia, seja bem-vinda, querida, paz. Eu vou ler de novo esse versículo para você entender a profundidade que Hebreus 11, 17 ao 19 está dizendo. Pela fé, pela obediência, pela renúncia, pela entrega, Abraão ofereceu Isaque. Ele foi provado. Sim, aquele que recebeu a promessa, diz o texto, há 25 anos atrás, no caso aí, há mais de 30 anos atrás, ele ofereceu o seu unigênito, seu único filho. Ele recebeu a promessa dizendo que Isaque seria chamado de descendência. E por que ele obedeceu? Por causa da fé na promessa, porque ele considerou que Deus era poderoso para até dentre os mortos ressuscitar Isaque, caso ele morresse ali. Entende? Quem obedece, crê na promessa. Queridos, é preciso perseverar na expectativa da promessa. O que faz eu e você continuarmos
é a expectativa da promessa. Eu jamais desistirei das promessas que Deus tem para mim. Quer um conselho? Não desista. Não importe o tempo que está demorando. Não importe as lutas que você está vivendo para que essas promessas aconteçam. Persevere. É preciso perseverar na expectativa da promessa, na dependência total de Deus. Isso vai refletir a nossa fé. Isso reflete as nossas tomadas de decisões. Isso reflete as nossas atitudes para viver a promessa. Persevera, continua, obedecendo a cada passo, mesmo que as promessas ainda não se concretizaram. Obedeça a cada passo. A cada dia é um dia de obediência a Deus. Obedeça. Isso vai gerar um relacionamento, uma profundidade íntima com Deus. Amém? Isso, Abraão esperou 25 anos, Ieda. 25 anos. Continue, persevere. Lembra a história do povo hebreu que tinha uma promessa de ir para a terra prometida? Esperaram 40 anos. Por quê? Por causa da desobediência, por causa da murmuração. Entre o Egito e a terra prometida era uma travessia de 11 dias. 11 dias. Ah, então eu posso atrasar minha promessa? Pode. É só parar de obedecer. É só murmurar. É só reclamar. Uma travessia de 11 dias. Levou 40 anos. Permaneça firme. Permaneçam fiéis. Vivendo um dia de cada vez. Na obediência. Na entrega, na renúncia. Numa vida íntima com Deus. Queridos, nesse ano de 2025, priorize o seu relacionamento com Deus. Priorize o seu relacionamento com Deus. Amém? Terceiro ponto, já estamos caminhando para o final, são 4. Terceiro ponto, sobre a obediência. Quem obedece, isso é muito importante, grave isso. Quem obedece supera o seu emocional. Quem obedece supera o seu emocional. Gênesis 22, 6 ao 8. Na medida que eu for lendo esses versículos, fique pensando nas emoções de Abraão. Fique pensando nas emoções de um pai. Comece a imaginar a cena acontecendo na sua mente. Quem obedece supera o emocional. Gênesis capítulo 22, versículo 6 ao 8 diz assim: E tomou Abraão a lenha do holocausto, pôs sobre Isaque o seu filho, e ele tomou o fogo e o cutelo na mão, e foram ambos juntos. Então falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse: Meu pai, eis-me aqui. Estou vendo o fogo, estou vendo a lenha, mas eu não estou vendo o cordeiro. Abraão disse: Deus proverá para si o cordeiro, para o holocausto, meu filho. E assim caminharam juntos para o altar. Conseguiu imaginar o emocional de Abraão? Tomou Abraão a lenha do holocausto e pô-la sobre Isaque, o seu filho. Seu filho carregou a lenha. E ele tomou o fogo e o cutelo que ia usar para o sacrifício. E foram juntos para o altar. Então falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse: Meu pai. E Abraão disse: Eis-me aqui, filho. E ele disse: Estou vendo o fogo, estou vendo a lenha, estou vendo o cutelo. Mas aonde está o cordeiro, pai, para o holocausto? Aonde está o cordeiro, pai, para o holocausto? E disse Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. Queridos, Deus não queria a morte de Isaque, tenha certeza disso. Mas sim que Abraão sacrificasse o seu filho no coração. Agora eu quero chegar na aplicação da mensagem. Deus não queria a morte de Isaque, mas sim que Abraão sacrificasse o seu filho dentro do coração. Porque Isaque, Abraão amava profundamente, fazia tudo por aquele filho.
Era o filho tão esperado. Mas Deus queria ver se Abraão amava mais ele, a Deus, do que o filho tão esperado, do que a promessa. Ei, ame mais a Deus. Busque mais a Deus do que as promessas. As promessas são consequências da sua renúncia, da sua entrega e da sua obediência a Deus. Deus estava testando Abraão, como ele nos testa. Deus estava testando Abraão, aprofundando o seu compromisso na obediência. E nessa entrega de Abraão, Abraão aprendeu que Deus é provedor, que Deus está acima de todas as coisas. Deus proveu um substituto ali. Quando Abraão vai descer o cutelo para cortar o pescoço de Isaque, que era assim o sacrifício, Deus intervém e diz: Abraão, Abraão, não faça isso. Agora eu sei que tu me amas e que confia em mim. Eu estou acima do seu próprio filho da promessa. E quando Abraão olha no arbusto perto do altar, tem um cordeiro preso pelo chifre. Deus proveu um substituto. Queridos, isso é tão sério que essa cena aponta para Jesus Cristo, nosso cordeiro. Jesus Cristo foi o nosso cordeiro substituto. Me substituiu e substituiu você. Eu e você somos o Isaque, que fomos substituídos pelo Cordeiro de Deus. Por isso que João Batista, quando olha para Jesus, ele diz: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Toda a Bíblia aponta para Cristo. E essa cena de Abraão com Isaque é a nossa cena. Jesus nos substitui. Eu e você que eram para ser sacrificado, mortos por causa do pecado, mas Deus colocou o seu Filho, o Cordeiro, no nosso lugar. Entenda uma coisa, lembre sempre disso. As bênçãos não podem nos afastar do abençoador. Eu vou repetir. As bênçãos não podem nos afastar do abençoador. Amém? Então, queridos, para finalizar, o último ponto. Obediência é igual a temor. Temor não é medo, temor é reconhecimento. Temor é reconhecimento. Gênesis capítulo 22, versículo 10 e 14 ao 14 diz assim: E estendeu Abraão a sua mão e tomou o cutelo para imolar o seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe bradou do céu e disse: Abraão, Abraão. E ele disse: Eis-me aqui. Então disse: Não estenda a tua mão sobre o moço e não lhe faça nada, porque agora eu sei que temes a Deus. Temor e reconhecimento. Agora eu sei que reconhece Deus como seu Senhor. E não me negaste o teu filho, o teu único filho. Então levantou Abraão os seus olhos e olhou, e eis que um cordeiro de trás dele estava travado pelos seus chifres num arbusto. E foi Abraão, tomou o cordeiro e ofereceu em holocausto no lugar do seu filho. E chamou Abraão o nome daquele lugar: Deus proverá. De onde se diz até o dia de hoje: no monte do Senhor proverá. Queridos, quem entrega, quem obedece, experimenta milagres. Experimenta um relacionamento íntimo com Deus. É impossível ter sucesso no relacionamento com Deus sem obediência. Sem obediência.
Se você não está desfrutando de um relacionamento íntimo com Deus, é porque você não deve estar se entregando por completo. Eu vou repetir. Se você não está vivendo, se você não está desfrutando de um relacionamento íntimo com Deus, é porque você não se entregou por completo, não obedece por completo e não confia por completo, como Abraão. Queridos, que a nossa vida, a minha vida, a sua vida, seja pautada na obediência a Deus. Pois certamente o nível do nosso relacionamento íntimo com Deus passará pelo nível da nossa obediência. Grave isso. O nível do nosso relacionamento íntimo com Deus passará pelo nível da nossa obediência diária a Ele. O maior fundamento de um relacionamento íntimo e profundo com Deus é a obediência. Por isso que quem obedece não mede esforços, quem obedece crê na promessa, quem obedece supera o seu emocional, mantém-se firme e entende que a obediência é igual a temor. É reconhecimento de quem Deus é e de quem nós somos. E eu quero finalizar esse devocional para orarmos com Salmo 37, versículo 5, muito conhecido de todos nós. Entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Entrega o seu caminho ao Senhor, de corpo, alma e espírito. Confia nele, obedeça e o mais ele fará. Amém? Essa é a palavra que Deus colocou no meu coração quando eu estava montando essa série de mensagens dessa semana. Relacionamento e intimidade. O que Deus espera de nós, espera obediência, espera entrega, espera confiança. Amém? Que essa palavra possa ter falado ao seu coração. Que essa palavra possa ter mexido com a sua estrutura de relacionamento com Deus e você comece a enxergar se realmente você está vivendo um relacionamento íntimo com Deus. É fácil obedecer? Não. Não foi fácil para Abraão. Mas ele foi até o fim. Vá até o fim. Não meça esforços. Creia nas promessas. Supere o seu emocional. E tenha temor a Deus. Reconheça quem Deus é na sua vida. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, é no nome de Jesus Cristo que nós continuamos na Tua presença, Senhor, nesta hora. Com o nosso coração repleto de gratidão, Senhor, por tudo que o Senhor é para nós. Nós, nessa manhã, reconhecemos, Senhor, novamente, que o Senhor é o nosso Deus, o nosso Senhor, o nosso Pai. E queremos te obedecer, Senhor, independente das circunstâncias da vida. Queremos te obedecer, Senhor, entregando tudo que somos, tudo que temos. E confiando plenamente, Senhor, na Tua provisão, no Teu sustento, nos Teus milagres e nas Tuas promessas. Senhor, obrigado, Senhor, por nos trazer aqui hoje diante da Tua presença e ouvir a Tua palavra. Que o maior fundamento, a maior base de um relacionamento seguro contigo e íntimo é a obediência. Senhor, que possamos ter coragem de te obedecer sem perguntar, sem questionar, sem querer saber os motivos, simplesmente obedecer, porque confiamos em Ti. Confiamos nesse Deus tremendo, nesse Deus maravilhoso, que cuida de cada detalhe da nossa vida. Que possamos ter a coragem de Abraão, que possamos ter a resiliência de Abraão, que possamos ter, Senhor, esse compromisso que Abraão teve contigo, ao ponto de ir sacrificar o seu filho, o filho da promessa. Senhor, que possamos ser capazes de sacrificar aquilo que é mais importante para nós e entender que o Senhor está acima de tudo, de todos, sobre a nossa vida. Tu és o nosso Deus, Tu és soberano, Tu és Senhor.
Por isso, Pai, que verdadeiramente possamos não medir esforços para viver esse relacionamento contigo íntimo e profundo. Que venhamos a crer realmente nas promessas que o Senhor tem para nós e que possamos fazer de tudo para viver cada promessa que o Senhor tem, fazendo a nossa parte e crendo que o impossível o Senhor fará. Senhor, que possamos superar o nosso emocional através da obediência, que possamos ter convicções e dessa forma não nos abalarmos emocionalmente diante das circunstâncias adversas da vida, porque o nosso emocional está alicerçado na nossa obediência a Ti. Por isso não seremos abalados, porque obedecemos o Senhor. Que os nossos ouvidos, Pai, estejam sensíveis à Tua voz, à Tua direção e aquilo que o Senhor tem para nós, principalmente no dia de hoje, porque hoje queremos Te obedecer mais do que ontem, e amanhã, se Deus permitir, queremos Te obedecer mais do que hoje. Nos ajuda a obedecer simplesmente o Senhor e mais ninguém. Obrigado, Pai, obrigado pela Tua palavra. Senhor, eu Te peço agora por essas pessoas que estão online comigo agora, visita cada um com poder e glória. Estenda a Tua boa mão, toca nessa família, nessa casa, nos filhos, nos negócios, que eles possam ter um coração obediente, um espírito obediente à Tua palavra, e que eles busquem primeiro o reino de Deus, e todas as outras coisas serão acrescentadas na vida deles. Obrigado, Pai. Obrigado pelo Teu amor, obrigado pelas Tuas promessas sobre essa casa, sobre essa família. Abençoa essa família, Pai, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E que eles possam ter um dia extraordinário hoje na Tua presença, obedecendo a cada passo, obedecendo a cada caminhada no dia de hoje. Com coração grato, sem perguntar, sem questionar, mas vivendo esse tempo na Tua presença. Vivendo um dia de cada vez, Te obedecendo um dia de cada vez e vivendo o sobrenatural como consequência da obediência do Senhor. Que eles possam ser como Abraão, que renunciou, entregou e obedeceu. Obrigado, Pai. Não oro só por eles, mas por aqueles que assistirão essa live depois. Que o Senhor traga essa palavra no íntimo de cada um, que eles possam verdadeiramente viver tudo aquilo que eles têm para viver no Senhor. Que a Tua presença, que é aqui real, possa estar neles também ao assistir essa live. Obrigado, Pai. Obrigado. É no nome de Jesus que eu oro e agradeço. Amém e amém. Amém, queridos. Que Deus abençoe vocês. Obrigado pelo carinho de vocês. Obrigado pela presença de vocês. Fique com essa palavra. Fique com essa oração. Amém?